Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Floripa em Foco do Sintesp, nesta semana com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público no Estado de Santa Catarina, o servidor Antônio Celestino Lins. Boa tarde, Antônio, tudo tranquilo? Boa tarde, Silvio. Boa tarde aos telespectadores da TV Floripa. E aos internautas do Sintesp. Os internautas também, né? Através do nosso site. Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Está com uma cara de descansado, de quem cumpriu a tarefa de realizar mais um congresso? Na verdade, a expectativa cria um nervosismo, né? Porque o trabalho é de muita responsabilidade. Muita coisa para Foram muita correria para você juntar tudo isso num congresso, tendo em vista o tamanho, né, da geografia do Estado e as assembleias que foram realizadas, os delegados que foram tirados, e depois tu tem aquela expectativa de quem realmente virá, quem não virá. Tem todo o trabalho, toda aquela demanda, né? Isto sem contar a confecção de material, né? Todo o trabalho de imprensa e os crachás, formação de tese. Acomodações, alimentação, as teses, as teses, as alterações estatutárias, são todo um trabalho que você tem que fazer previamente, né? Tem que levar já para o Congresso pronto. Isto não tem como não te desgastar e elevar a tensão, né? Mas graças a Deus, assim, foi um trabalho maravilhoso. Gostou do resultado? Todos os nossos companheiros, nossos diretores, né, uns se engajaram mais pelo fato de estar aqui presente na capital, né? Outros menos, mas todos participaram. Teve o aval, né, que é o mais importante de todos. Então o Congresso só poderia ter sido coroado como foi, né? Você estava dizendo que foi um dos maiores congressos? Olha, dos que eu lembro, Silvio, com certeza, né? Pelo menos o último que a gente participou, que foi muito bom também, o anterior a este. Foi no Champanhar, perto da Lagoa da Conceição. Isso, foi ali aquele sítio ali, né? Aquele lugar bonito também, muito bem escolhido, né? Pelo Maurino, que foi o antecessor. Mas nós tivemos ali, se não me foge a memória, 67 participantes ao total. Delegados naquela ocasião. Naquela ocasião, né? Foi muito importante também. E nesta, dobrou. Nós tivemos assim uma participação, pelo menos de 100% das reservas. A gente estimou uma reserva, no final a gente até estava achando que não ia contemplar, que nós teríamos um número de 80 servidores, delegados, né? E chegamos a um número bem próximo de 140. Foi grande mesmo. Então foi assim, lotou todos os apartamentos que a gente reservou lá no Praia, Morro das Pedras, hotel bem na beira d'água. Tinha algum servidor que ainda não conhecia o mar, será? Tinha, sempre tem. O pessoal do interior, do extremo oeste, lá do meio oeste, né? Ficaram muito felizes, né? Foi muito bom. A programação também a gente conseguiu cumprir na íntegra a programação. Nossos palestrantes, assim, bem diversificados, os temas assim foram muito bem elencados pelos palestrantes, especialmente o Rodrigo, né? O Rodrigo que veio representando a Maria Lúcia Fattorelli. Rodrigo Ávila. Isto, ele assim, trouxe assim uma explanação da dívida pública brasileira que não deixou a desejar. Foi assim muito didático, né? Na apresentação, a compreensão de todos os trabalhadores que estavam presentes foi muito boa. Pelos comentários, né, que a gente ouviu e ouve ainda hoje. Pelo retorno, né? Pelo retorno que a gente está tendo dos delegados que participaram. Então, assim, foi de muita... E nós somos muito felizes porque ele foi o primeiro, né? Foi o primeiro palestrante, foi o Rodrigo Ávila, né? E ele pegou a plateia assim descansada, pegou a plateia bem sóbria no início dos trabalhos. Então, foi assim um trabalho muito excelente. O Fernando tem algumas fotos que o Sintesp já nos enviou
congresso do 6º Congresso do Sintesp, sobre o qual estamos conversando aqui, que aconteceu de 22 a 24, agora de novembro de 2018, aqui em Florianópolis, na beira d'água, na beira do mar, no Morro das Pedras, Praia Hotel, com cerca de 140 delegados vindos de todas as regiões do estado de Santa Catarina. E, inclusive, teve uma homenagem, né, a um ex-servidor, o Arnoldo Zilt dos Santos. Tem aí a fotografia de você entregando a placa para o moço. Você chegou a conviver com o Zilt? Com certeza, trabalhamos junto, fomos companheiros, né, de direção. E o Arnoldo Zilter, ele deixou, na verdade, o popular Dinamite, deixou para a gente assim, uma grande lacuna na direção, no Sintesp. No meio que ele trabalhava, ele era funcionário do SEDUP de Canoinhas. SEDUP. Então ele agregava muito bem os companheiros e tinha assim, um conhecimento muito bom da política. Foi nosso diretor liberado. Ele trabalhou aqui na capital um período, foi liberado e somou muito, e a sua partida foi assim muito... Prematura. Prematura, fatal, até porque estava com toda a saúde, foi acidente de carro, né? E a gente teve o privilégio, então, de trazer o seu filho, um rapaz humilde, né? Menino muito bom. De Canoinhas ou ele mora aqui já? Não, ele mora em Canoinhas, né? A gente conseguiu trazer ele, né? Bacana. E para receber a homenagem em nome do pai, assim, foi tudo assim, né? Funcionou de uma forma, assim, coerente, com muita responsabilidade, com muita transparência, né, Silvio? E também apoiado, né, com apoio total da direção e dos delegados que participaram. Deu para ver, você que fez o cerimonial, né, e fez essa parte muito bem, tu viu assim a manifestação dos presentes, né, aplaudindo o menino. Isso foi muito bom, isso mostrou que realmente o Congresso tinha razão. E além da parte política, né? A gente, o nosso caderno de teses, ele foi elaborado com muito cuidado, com muito critério, até por o nosso companheiro Mário, que tem um conhecimento muito grande, uma experiência, né? O Mário e a Vera, não desfazendo os demais, todos tiveram a sua participação, mas foram fundamentais. O diretor Mário e a diretora Vera foram assim fundamentais, né? Para que isso acontecesse. O nosso agradecimento especial a eles, bem como a todos os funcionários também, né? Funcionários assim foram muito prontos. A gente percebia, né, que todo mundo estava fazendo com que o Congresso, ou lutando para que o Congresso pudesse proporcionar a todos os servidores e a todos aqueles que participaram e a todos aqueles que ouvirão o resultado, pudessem estar satisfeitos, né, e saber que o nosso servidor também foi bom, porque muitos dos delegados que não conheciam os trabalhadores do Sintesp, nossos colaboradores, ficaram vendo, né, a dedicação dele. Exatamente, a dedicação ao trabalho. O Luciano, então, né, é um menino... O Luciano é um cara poli, né, ele faz qualquer coisa, né, e sempre nos auxilia. O Giovanni também, né? Citei nome, agora sou obrigado a lembrar de todos, né? A Andréia está de férias e se predispôs a ir lá para ajudar especialmente ao receber os nossos delegados e fazer a inscrição. O Sandro, a doutora Patrícia também ficou todo o tempo lá, elaborou todas as atas, acompanhou. Patrícia é advogada, né? Sim, e o jornalista o jornalista, o Fernando também acompanhou. Foi o que fez, documentou com fotos, né? As fotos, inclusive. O nosso e a Edenícia, né? Me desculpe se eu esqueci o nome de alguém, né? Porque são tanta gente. É muita gente. Mas todos os nossos funcionários que participaram, a Giandra também participou no último dia, eu vi ela lá, a doutora Giandra, né? Então, assim, ó, todo esse conjunto de trabalhadores, de pessoas com vontade de fazer o nosso Congresso acontecer e proporcionar o maior conforto possível para os delegados que vieram do interior, a partir de São Miguel do Oeste, Campo Herê, Chapecó, Maravilha, Concórdia, passando por Água Doce, por Joaçaba,
vamos ver se eu consigo pela ordem. Depois foi partido de Concórdia, Água Doce, Joaçaba e Caçador. Né? Depois Lages, Planalto Serrano ali, pegando São Joaquim, Urubici, Bom Retiro, além do pessoal de Lages mesmo, né? Que lá com o companheiro Josias, de Concórdia, o companheiro Manuel, São Miguel do Oeste, o companheiro Alex, a dona Arlete, né, uma pessoa maravilhosa também, lá de Canoinhas. O Ângelo de pegando Caçador. toda aquela região de Canoinhas lá, tinha gente de Porto União, para teres uma ideia. O Ângelo é um amigão, é um irmão, né, do DEINFRA, lá de Caçador também. Tem dificuldades físicas, né, doença, mas mesmo problema na perna, mas tá quase como eu, né? Mas também, né, não se omitiu, né, de trazer a sua participação, sua contribuição. O pessoal do Vale, não podemos esquecer, a minha grande amiga também, companheira da direção, a dona Ivone, né, que também tem dificuldades, mas também marcou presença, trazendo uma grande caravana de Rio do Sul, né, Ibirama e regiões por ali. A dona Marlete também, pessoal de Blumenau, de Brusque, né? Aqui os companheiros do Sul, a Graça também, pessoal de Tubarão, né, de Araranguá, nossa companheira Sayonara, né, que contribuiu muito também, e o pessoal da capital, né? Do norte também, então, Joinville, né? Do norte, Joinville também, muito obrigado, muito bem lembrado, o companheiro Ismael, né? Joinville, e aí passando pelo Porto de São Francisco também, que nos ofereceu 5 delegados do Porto, né? O companheiro Eduardo, o companheiro Flávio, e enfim, o Getúlio, que inclusive participou da eleição do Conselho Fiscal, né? Ficou como suplente. Ficou bem representado. Olha, estava assim maravilhoso, com exceção, né, das correrias, a coitada da Vera estava sempre correndo, né, para poder dar conta e até pelas cobranças que a gente fazia com ela. Mas assim, Silvio, só resta mesmo agradecer, né, a todo o pessoal e também o que tem de mais importância ao lado dessa parte social, né, que é a parte da organização, do desenvolvimento, do trabalho, da participação, tem também o aproveitamento, né? Nós tivemos assim um aproveitamento ímpar também na minha avaliação, né? Presença quase de 100%. Além da presença 100%, posso dizer 100%, porque lotou todas as reservas, a gente também teve a discussão, né? A discussão que era um dos motivos principais, além das palestras que eram para trazer melhorar o conhecimento político de cada delegado. Subsídio. Tem pessoas que nunca ouviu, que nunca participou, né? Muito pouco conhecia de conjuntura, nem sabe o que é conjuntura, né? E isso trouxe o Clemente Gans, né? Que é do Diese Nacional. Exatamente, do Diese Nacional. Depois o Zé Álvaro, que arrematou no dia seguinte, né? O Zé Álvaro é do Diese de Santa Catarina, né? O Zé Álvaro é uma pessoa extraordinária, né? O Clemente eu não conhecia, mas inclusive o Clemente trouxe assim a palestra dele foi focada numa realidade meia pessimista. Eu vi assim, o pessoal ficou muito preocupado. Teve gente que não dormiu a noite depois da palestra do Clemente, né? Pelo quadro que ele desenhou, que ele mostrou, que ele provou. Dias duros. De alguma forma, né? Ele prometeu dias negros. Ele previu, né? Não prometeu, ele previu dias negros para o futuro. Não sei se foi um pouco pessimista ou exagerado, mas enfim, dentro do conhecimento que ele tem, né, o Diese Nacional e o acompanhamento que ele tem lá. Mas no outro dia, o companheiro dele aqui, o Zé Álvaro, com aquela simpatia dele e com aquela forma de conduzir as coisas, tem um outro perfil, né? Já tranquilizou. Deu uma melhorada, né? Deu uma melhorada, até previu também algumas esperanças que também nós não podemos, né, Silvio? Eu acho que com toda esse resultado das eleições, que não é o resultado que a gente queria, não é o resultado que os trabalhadores queriam, mas também nós não tínhamos muita opção, né? A partir do momento que não conseguimos eleger o trabalhador, né, e aqui em Santa Catarina, por exemplo, não tinha opção.
né? Aqui, lá, no âmbito nacional, nós tínhamos o candidato o Fernando Haddad, que era o candidato dos trabalhadores, né? Mas aqui em Santa Catarina não tinha candidato de trabalhador, né? A partir do primeiro turno, no segundo turno a gente não tinha candidato. Então, fez algumas opções, né? Pelo menos ruim, né? E a gente fez essa opção. Mas eu quero crer que depois desse resultado, o que nós todos temos que ter é a convicção e a esperança e a expectativa de que as coisas melhorem. Porque se o Brasil melhorar, melhora para todo mundo. E se essa expectativa pessimista se confirmar, então aí a situação é... O seu próprio ânimo já está contaminado, o que dirá das atitudes, né? Exatamente. Mas então vamos passar para o ponto, Antônio, das resoluções tiradas neste 6º Congresso. Mas antes de falar ainda das resoluções, você citou uma questão que eu achei bem interessante, do palestrante Rodrigo Ávila, daquela ONG Auditoria Cidadã da Dívida. Para o telespectador, para o internauta que não está antenado, o que é essa auditoria da dívida, você consegue colocar rapidamente o que é a dívida e a necessidade dessa auditoria? Vamos tentar. Essa parte, como eu já falei no início, foi a parte mais importante do nosso Congresso, na minha avaliação, né? Mas trouxe informação. Pelas informação e pelo conteúdo, né? Pelo conteúdo e o assunto. Porque o grande problema do Brasil, o grande problema da nossa nação brasileira é a falta de transparência com relação a essa dívida, né? Que eu até colocaria aspas, né? Porque não existe, na minha avaliação, a dívida ela não existe mais, já foi paga várias vezes e nenhum governo consegue ter a transparência de explicar para a sociedade o produto dessa dívida. O que é essa dívida? O que gerou essa dívida? De onde que vem? Né? Um país como o nosso, onde os banqueiros andam folgados, né? Onde o sistema capitalista, o sistema econômico brasileiro não tem problema. Né? O problema é com os trabalhadores, o problema é com o salário, o problema é com a mão de obra, o problema é com a distribuição de renda. Né? Veja que agora foi informado ainda o banco, se não me falha a memória, o Banco Itaú, mas foi um banco. Os lucros? Né? Teve um lucro de 9 bilhões. Né? Isso em quanto tempo? Agora, no semestre, né? No trimestre ali. São números astronômicos. O sistema financeiro não tem crise Porque nenhuma, quando tu fala assim, lucro de 9 bilhões, tu está falando do quê? Tu não está falando de uma empresa automobilística, tu não está falando de uma grande metalúrgica, tu não está falando de uma grande produtora ou agropecuária ou indústria mesmo. Não, o cara vendeu, o cara produziu mais 2, 3, 5, 10 mil carros e por isso ele teve um lucro maior. Não, nós estamos falando de gente que vende dinheiro. Especulação financeira. Especulação financeira. Aí eu até estava comparando esses dias, eu tenho lá umas reservinhas que eu faço com muito custo do salário, né, no banco. Poxa, dá 0,3% de juros ao mês. 0,3%. E se a gente vai no cheque especial deles... Aí tu entra no cheque especial no mês, é 8%, 9%. Ao mês. Ao mês. Ao ano, 120%. Então não dá, quer dizer, é uma diferença muito grande do que se recebe ao que se paga. Né? Aí é o teu dinheiro que tu coloca lá, para poder ter uma rendazinha, para não perder pelo menos a inflação. Né? Correção monetária. Aí eles usam esse dinheiro teu e recebem um lucro astronômico aí de 9, 10, 20 bilhões de resultado do semestre. Não tem nenhum banco que, não deu, esse semestre não deu, fechamos em vermelho. Não tem. Então esse é o sistema que mata o trabalho, que mata os brasileiros. É esse sistema capitalista que eu chamo de capitalismo selvagem, né? Capitalismo, além de ser capitalismo, ainda é selvagem. E o Rodrigo, ele colocou de uma forma muito didática como é que essa dívida se formou e a dúvida com relação a esses números. Inclusive, ele apresentou-lhe dados que nós já sabíamos, mas a maioria não sabia, que 40% do nosso orçamento anual, do orçamento anual do Brasil, 40% do que é para pagar, do que é gasto. É para pagar serviço. Juro, cara, serviço, você não paga o capital, porque o capital sempre aumenta. Foi citado, inclusive, o estado de Santa Catarina, né?
que a dívida era 9 bilhões, já pagamos 13 e ainda devemos 13, rapaz. Então não dá para você, é impagável. E aí, por conta disso, não tem serviço público, não tem saúde, não tem educação, não tem segurança pública, não tem infraestrutura. Só está garantido dos bancos. O congelamento dos investimentos primários, que são esses órgãos que eu citei especialmente, não tem investimento, não pode melhorar o orçamento, porque eles congelaram através de emenda à Constituição por 20 anos. Nós já estamos vendo aí os danos por conta desse congelamento e ele vai se aprofundar. Se não tiver algum milagre, se não aconteça algum milagre ou alguém que ponha a mão na consciência e mude essa realidade, isso, especialmente na área da saúde. Né? Tá certo. Pois bem, isso então foi o Antônio Celestino Lins, presidente do Sintesp, falando um pouco aí sobre o que é a dívida pública, né? Que inclusive tem essa ONG, Auditoria Cidadã da Dívida, que quer checar, né, para quem a gente deve, quanto já foi pago. Exatamente, inclusive nós queremos auditoria. Por que o governo não abre auditoria? Alguns governos já fizeram auditoria. Alguns países já fizeram e reduziram em 70%. Reduziram em 70%. E a nossa dívida, segundo a Maria Lúcia Patorelli, que é a que faz todo o processo, toca essa ONG, tem os conhecimentos, tem os números, ela diz que a nossa dívida é quase zero. Se for fazer uma auditoria séria, como essa ONG quer fazer, e ela tem autoridade para isso, ela fez um trabalho muito bom na Grécia, inclusive, quando a Grécia teve aquele problema, que ela estava à beira da falência. Foi ajudar a fazer auditoria. Ela foi lá ajudar a fazer auditoria e já fez em outros países. Então, o Brasil precisa ser sério. Quem sabe esse governo aí, quem sabe, né? Que faça um bom governo. Faça um bom governo e também que proporcione os brasileiros conhecer o que é essa dívida brasileira. Antônio, então, rapidamente, quais foram as resoluções deste 6º Congresso? Você já falou que foi feita uma análise de conjuntura, já temos um presidente eleito, já temos um governador eleito, e em cima disso, como é que foi a discussão para a gente fechar esse Floripa em Foco? Olha, a nossa tese foi muito bem elaborada, como eu falei no início, e ela trata basicamente dos pontos centrais com relação à estrutura do Estado, com relação aos serviços públicos oferecidos para a sociedade e com relação à situação do servidor. Sabemos, e nós temos acompanhado ao longo dos 30 anos do Sintesp, o desmonte do serviço público, o sucateamento dos locais de trabalho, dos equipamentos, né, das estruturas dos órgãos, e aí poderíamos citar alguns que a sociedade já conhece, por questão de tempo vamos nos limitar, mas assim, o nosso tema focado e central foi a reconstrução da tomada de negociação com o governo, uma retomada séria, uma negociação séria, e nós já deixamos aqui um apelo ao novo governo, o Moisés, para que reúna os servidores públicos, chame os servidores públicos para poder tratar da administração, porque nós temos propostas que melhorarão com certeza as condições do Estado, as condições de serviço. Se ele se propõe a fazer um serviço sério, honesto e transparente, nada melhor do que convocar os sindicatos. Nós tiramos lá encaminhamentos, inclusive da pauta, né, que ela não trata de aumento salarial. Nossa pauta ela não tem o ponto principal de aumento salarial, mas sim de atendimento à sociedade, de melhores condições estruturais nos órgãos públicos que estão sucateados, como já falei, para que a gente possa oferecer um tratamento adequado, digno de todo cidadão catarinense, e aí sim a reposição do salário dos servidores que prestam esse serviço. Esta foi a tônica do nosso Congresso e as resoluções que nós tiramos. Certo. 3 dias de debates, né? Sim. E isso tudo vai estar publicado brevemente também no site, também no nosso site, as alterações estatutárias, que foram poucas, né? Só para adequar a gestão. Mudou o tempo de mandato? Não conseguiu passar, mas está tranquilo, não tem problema. Teve alguns ajustes? Nós não tivemos assim grandes debates, não tivemos grandes confrontos, né, com as ideias, com os delegados, tivemos acordo, fizemos muitos acordos. Foi poucas votações assim mesmo que levaram à disputa, né? Tá certo. Elegemos o nosso Conselho Fiscal,
né, que já está atuando, o novo Conselho Fiscal. Tivemos assim uma brilhante eleição também, foi muito bonito assim, porque os 3 eleitos ficaram 26 votos, 28 votos e 30 votos. Olha, então foi assim uma qualidade dos conselheiros, dos candidatos, foi muito excepcional, foi muito bom. E quanto tempo é o mandato do Conselho? São 3 anos, né? Já assumiram, já dei posse para eles após a eleição, que é o regulamento. Então, já começa a trabalhar daqui 60 dias, já tem trabalho. E em abril, maio de 2019 tem eleição para... Maio tem eleição para a nova direção. Nós já estamos providenciando aí toda a formação da nossa Assembleia. A chapa a gente ainda não discutiu. Temos que reunir a nossa direção, nós temos que chamar uma Assembleia para discutir a eleição da Comissão Eleitoral. Temos prazo, né? E dentro desses prazos nós cumpriremos e ofereceremos as condições para que todos possam participar da eleição. Nós temos, né, Silvio, ainda um tempinho aí para o nosso... Os 30 anos. Os 30 anos do Sintesp, Sim, né? Queremos convidar todos os servidores aqui da Grande Florianópolis e das redondezas para participarem, também os amigos, companheiros dos sindicatos, irmãos aí, da nossa... sessão especial na Assembleia Legislativa, né, no dia 29, quinta-feira próxima, às 19 horas, aonde o Sintesp homenageará e será homenageado pelos seus 30 anos. Temos ali os nossos diretores fundadores, o Batiste, toda a equipe lá que lembra o nome dele porque ele é o ícone, né, das direção. Mas assim nós temos datas muito importantes, né, da formação da federação, onde o DEINFRA, o Oscar participou dessa primeira federação e outros companheiros, né, de 15 associações, né, do estado que formaram a federação. Foi no dia 16 e 17 de outubro de 1986, o que gerou o Sintesp em 1988. Que a Constituinte Cidadã de 88 permitiu isso. Permitiu a reorganização sindical dos servidores públicos, né? Muito bem, parabéns, né, pelos... Parabéns para todos nós, você inclusive que participou, né, do nosso congresso, fazendo o memorial da abertura oficial, né? Ficamos assim muito lisonjeados com o trabalho que você fez. Imagina. E todo o trabalho, né? O trabalho merecia, né? E eu acho que assim foi de muita qualidade, todo o grupo que participou, todos os palestrantes. Foi assim, eu me sinto gratificado e em nome da direção, dos que trabalharam, né, quero externar a minha gratidão a todos que participaram e a todos que contribuíram para que nós tivéssemos esse congresso e o sucesso que nós conseguimos com ele. Antônio Celestino Lins, presidente do Sintesp. Visite, você servidor, o www.sintesp.org.br para ver tudo aqui que o Antônio falou e também rever o seu cadastro, atualizar o seu cadastro, sua ficha de filiação e esse canal de comunicação importante que é o site e também o WhatsApp do Sintesp para você ficar bem próximo da sua entidade que te representa. Parabéns mais uma vez, Antônio. Obrigado e uma boa tarde e boa noite a todos, né? E boa madrugada, né? Porque e boa madrugada porque ele será reprisado. Isso, e dá para você assistir a qualquer momento de acordo com a sua disponibilidade. Até a próxima terça-feira, 2h30 da tarde. Sintesp, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual. Fone 3223-6097. Acesse www.sintesp.org.br.